Boa noite a todos que estão participando do nosso culto no canal da IPI Metropolitana de Brasília. Deus se alegra com a sua participação. Todos os domingos estamos aqui no nosso canal para realizarmos um culto de louvor e glorificação a Deus. Vamos ter um momento agora de oração. Feche os seus olhos e pense em Deus. Pai querido, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, ó Deus gracioso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te bendizemos, Senhor, porque apesar das lutas, a tua igreja marcha triunfalmente aqui no mundo, levando a tua santa e bendita palavra. Ó Pai, nós queremos te pedir neste instante que o Senhor esteja abençoando todas as partes deste culto, que tudo concorra para a honra e glória do teu santíssimo nome. Abençoe também o teu povo espalhado por todo o Brasil, nas reuniões, nas orações, na pregação da tua santa e bendita palavra. Que hoje seja um dia de salvação e edificação para o teu povo. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém e amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra na carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, que diz assim no capítulo 2, a partir do verso 3. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Passamos a avisos do Conselho. O Conselho Administrativo da Igreja esteve reunido e tomou a seguinte decisão. O contrato de aluguel da nossa sede está vencendo em junho. A decisão foi no sentido de procurarmos um outro espaço mais amplo para as reuniões presenciais. Pedimos as orações dos irmãos, porquanto isso despenderá maior quantidade de recursos. Mas Deus vai abençoar e nós teremos esta grande vitória. Os dados da nossa conta bancária estarão sendo exibidos a seguir. Pedimos a fidelidade dos irmãos na transferência, nos depósitos bancários de seus dízimos e ofertas. Após este período de exibição da nossa conta bancária, dos dados bancários, teremos um período de louvor ao nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração neste dia abençoado, dia que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor venha falar ao seu coração, ao meu coração, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, mesmo que à distância, e que Deus venha falar, né, poderosamente no teu coração e no meu coração. Neste culto no lar, só temos que agradecer e louvar a Deus por essa rica oportunidade de estarmos, né, ministrando e falando e conversando com Deus sobre as nossas vidas, sobre, né, as situações que passamos, e que Deus venha falar ao teu coração poderosamente. Vamos estar falando, né, sobre a palavra de Deus, que está registrada lá em João, capítulo 20, do 24 ao versículo 31. Mensagem para o nosso coração nesta noite é restaurando a fé. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, segundo João, né, capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 31. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Que Deus venha nos iluminar e que a palavra de Deus possa encontrar lugar no teu coração. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos e te adoramos e bendizemos teu santo e glorioso nome por tudo na nossa vida, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Toma, Senhor, cada um que está nas tuas mãos, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança, adolescente, esse adulto, ou até essa pessoa que ainda não te conhece, Senhor, que está nos vendo aí pelos aparelhos de transmissão, mesmo à distância, que o Senhor também esteja alcançando este coração que está ansioso, que está às vezes passando por tribulação, está em dúvida, está com angústia, ou com ódio, com raiva. Oh, Senhor, esteja ainda este coração que está precisando de ouvir uma palavra do Senhor. Acalma este coração, traga paz, consolo e refrigera essa alma cansada. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te adoramos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E amém. Glória a Deus. Quais são as pessoas nos nossos dias que estão cansadas, desanimadas, sem saber o que fazer? Mas a palavra de Deus tem sempre uma palavra ao nosso coração, restaurando a fé. Palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Noite de júbilo, noite que o Senhor preparou para nós. E eu estou falando noite, porque vai ser transmitida à noite. Por isso que eu sempre estou falando à noite, referindo-se a este momento. Mas a gente for olhar a palavra de Deus, o amor de Deus sobre nós, para nós,
Lá o Evangelho de João, ainda lá no capítulo 3:16, fala do grande amor de Deus por toda a humanidade. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe que precisamos deste amor, desse agir de Deus nas nossas vidas, para que o nosso coração possa ter paz. E Deus amou, a humanidade amou a todos. E um exemplo disso nós vemos lá no Evangelho também, segundo o Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, mas testemunha de Lucas 15, 1-32, que fala de 3 parábolas que demonstram esse amor de Deus pela humanidade. A ovelha perdida, do versículo 3 ao versículo 7, do dracma perdido, do versículo 8 ao versículo 10, e do filho pródigo, do versículo 11 ao versículo 32. Que então demonstra esse grande amor de Deus para a sua criação, para os seus. E esse texto que nós lemos lá em João capítulo 20, fala de um homem chamado Tomé. Quem foi esse homem? E aqui, na palavra de Deus, registra ele como Tomé, chamado também Dídimo. Tomé é de origem aramaica e Dídimo de origem grega. E todos os dois significam gêmeos. Há estudiosos que dizem que ele teria um irmão gêmeo. Mas, pesquisando, e os estudiosos não chegaram à conclusão de quem poderia ser esse irmão gêmeo de Tomé. Mas a verdade é que ele foi um dos discípulos de Jesus. Foi chamado para fazer uma grande obra. Foi escolhido a dedo, porque Jesus não chamou todos quando começou seu ministério, mas apenas chamou 12 homens. E Jesus com certeza sabia quem eram esses. Que a maioria eram pescadores, pessoas letradas, mas pessoas que estavam dispostas a fazer uma grande obra para Deus. Então nós louvamos e agradecemos a Deus, porque através desses 12 homens, a palavra de Deus foi anunciada a todas as nações. E lembrando também um fora do tempo, que Paulo diz que ele é o chamado fora do tempo, que ele também divulgou muito a palavra de Deus. Então, para estarmos pensando sobre esse texto que nós lemos, e muitos, o título, subtítulo que não está nos originais, mas foi colocado João Ferreira de Almeida, traz a incredulidade de Tomé e a aparição aos 12 discípulos. A gente podemos pensar em primeiro lugar, afastado da presença de Deus devido às decepções. Que situação ele teria passado? As decepções muitas vezes são traumáticas na vida da pessoa. E esse Tomé, quando você mesmo pode ter prestado atenção no texto da Sagrada Escritura, quando Jesus aparece aos discípulos que estavam ali numa casa, num lugar, com medo, medo da perseguição romana, e Jesus apareceu no meio deles, e eles foram testemunha de Jesus. E aqui ele fala para Tomé que o mestre tinha aparecido a eles. E Tomé então fala: olha, eu não acredito, não vi, esse testemunho de vocês não serve. Então muitos com isso, até venham criticar, aquele discípulo de Jesus, Tomé, falando como pode um homem ser tão incrédulo desse jeito. Outros vão falar, não, mas ele é um abençoado, ele é bom, foi importante ele ser incrédulo. Eu não quero aqui nem julgar e nem absorvê-lo, livrando da sua culpa, da sua responsabilidade. Mas uma coisa eu sei, que há situações que levam a nós tomarmos certas atitudes. E aqui, com certeza, ele não estava tão tranquilo, passando tão bem, porque ele tinha vivenciado a morte do seu mestre. Ele, e como todos os outros discípulos, depois que Jesus foi preso lá no Jardim de Getsêmani, todos fugiram.
E depois daquela flagelação toda, né, aquele flagelo que Jesus sofreu por seus algozes e todo aquele sofrimento e aquele martírio naquela sangrenta cruz, onde derramou seu sangue lá, com certeza aquela imagem, né, e todo esse sofrimento, dessa perseguição, aquele movimento todo deve ter ficado gravado, né, na mente daquele homem. Então ele não conseguia acreditar que depois daquela morte sangrenta, terrível, como o seu mestre poderia voltar novamente. Mesmo que os seus irmãos em Cristo, né, os discípulos, outros falaram, não, nós vimos o mestre. Ele estava tão decepcionado, com tanto trauma daquela situação que o mestre passou, que ele não estava conseguindo acreditar que Jesus realmente tinha voltado à vida. Talvez ele poderia ter visto que Jesus ressuscitou outras pessoas, né? Foi até o túmulo de Lázaro, ressuscitou o filho da viúva e curou tantos outros, mas uma pessoa exercendo a cura sobre a outra, agindo em nome de Deus. Mas a própria pessoa voltar à vida, ele ainda não tinha tido essa experiência. E aí ele estava usando mais a razão do que a fé. Para João Calvino, Tomé era amoroso ao seu mestre, mas também relutante em crer no aparecimento dele. Ele diz que ele não era só amoroso e relutante em crer, mas inclusive obstinado. Sua obtusidade em compreender foi a razão pela qual Cristo uma vez mais lhes permitiu vê-lo e senti-lo da mesma forma que antes. Então, há situações da vida que as pessoas, né, não conseguem entender o que está acontecendo, que basta somente crer pela fé, que não há outra opção, por mais que não tente acreditar no que está acontecendo. Por exemplo, tem coisas que nós não vemos, mas podemos crer. O ar. Você vê o ar? Eu não vejo. Mas necessitamos dele para viver. Se você ficar alguns segundos sem respirar, você vai morrer. Não temos como ficar sem o ar. Mas podemos prendê-lo dentro de uma bexiga, de uma bola de plástico. E você vai saber que ali dentro tem uma certa quantidade de ar. Mas mesmo assim você não vai vê-lo. Outra questão interessante é o vento. Você sente ele passando por você, né? Ou como uma brisa ou como um vendaval. E você vê isso e testifica isso quando ele passa sobre as árvores. Mas você também não pode pegá-lo ou vê-lo para onde está indo ou para onde está vindo. Você somente tem que acreditar que ele existe. Como também existe a energia elétrica. Você não pode pegá-la, né? Ou pode armazená-la, né? Armazenar em baterias, como de celular, como de carro e outras questões de indústrias, baterias potentes. Mas a questão é que você não vê, mas você pode senti-la. Quando você leva um choque, com certeza você vai saber que ali tem, naquele fio está passando corrente elétrica. Então tem coisas que devemos e que não podemos negar que existe. Apenas temos que nos render e aceitar. É o que o discípulo não estava conseguindo aceitar porque eles estavam vivendo aquela situação tão traumática que tinha passado. E se formos ainda olhar a palavra de Deus, não só ele é culpado, mas as situações que envolvem, como o discípulo no caminho de Emaús. Você lembra disso lá, né? Em Lucas 24, de 30 a 31. Iam conversando os dois, né? Decepcionados com a situação, aquela que eles tinham visto de Jesus na cruz, toda aquela, né, parafernália de sacrifício, de tortura, de morte, de cruz. Aquela multidão querendo ver sangue, querendo ver ele, Jesus crucificado, e aqueles outros dois ladrões que foram crucificados junto com eles. E eles perguntam a Jesus que se ele não viu, e ele pergunta a eles o que aconteceu, por que vocês estão assim? E lá no versículo 30 a 31 de Lucas 24,
é que eles vão entender que o Mestre estava ao lado deles e eles não puderam ver. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Então que interessante. A situação que eles tinham vivenciado lá em Jerusalém, naquela horrenda morte de cruz, e Jesus ressuscitado ali, caminhando junto com eles, eles não conseguiram ver e entender que era o Mestre ressuscitado. Então precisamos, tem hora que buscar, não colocar os nossos sentimentos como decisões da nossa vida. Porque a fé não é os nossos sentimentos, mas a nossa certeza e convicção, razão da nossa fé que ele existe. No livro de Hebreus 11:16 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Então tem hora que você está triste, você fala, mas Deus que nem vai ouvir minha oração, Deus não me conhece, Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Olha a tragédia que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou passando. Não é por causa de uma situação que abalou a sua emoção que Deus não te ama, que Deus não cuida de você. Deus continua do mesmo jeito. Apesar das questões, das situações abalarem a nossa fé ou tocar nas nossas questões sentimentais e nós nos decepcionamos. Mas Deus continua sendo o mesmo. Então, em segundo lugar, a necessidade da restauração da fé em Deus. Esse discípulo do Senhor Jesus precisava ser restaurado. Ele precisava ter de novo um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E se formos pensar e ver, não só Tomé, mas Pedro também precisou de ser restaurado a sua fé. Lá para o capítulo final do João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 25, Jesus vai interrogar Pedro 3 vezes se ele o amava realmente. Porque antes de Jesus ser preso e passar toda aquela tortura, Pedro e os demais falaram, se Jesus morrer, eu também quero morrer contigo, Senhor. E quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. E Pedro negou 3 vezes, até quando o galo cantou, e ele viu e lembrou da palavra de Jesus, que Jesus disse que ele o negaria 3 vezes antes do cantar do galo. O galo denunciou, mostrou a ele a fragilidade do ser humano. E como somos fracos, como somos falhos. Uma coisa pensando nesse estudo, nessa meditação, é que não podemos condenar o outro pelas suas fraquezas ou suas decepções. Apenas precisamos orar, interceder e ajudar naquilo que for possível. Então, restaurando um coração cheio de dúvidas. Tomé estava desse jeito, com o coração cheio de dúvidas, pensativo, até tentando se afastar, abandonando a fé que ele tinha crido no seu mestre, porque agora ele já não via mais solução, não via mais saída, porque ele tinha passado por um trauma terrível. Só que depois de 8 dias, quando Jesus voltou novamente a encontrar com seus discípulos, lá no versículo 29, aliás, propriamente no versículo 27, Jesus fala especificamente a Tomé, dizendo, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Então Jesus, por que Jesus voltou depois de 8 dias e falou especificamente a Tomé? Jesus podia ter ignorado
deixar lá, se ele não quer entender, que o problema é dele. Mas Jesus voltou novamente, se pôs no meio dos discípulos, paz seja convosco, e foi especificamente a vida de Tomé. Porque Deus sabia que Tomé estava passando por conflitos, por dificuldades e necessidades de ter a sua fé restaurada pelo Senhor. E Jesus fala, né? Não seja incrédulo, mas crente. Creia que eu ressuscitei, eu estou vivo. Olha aqui as provas. E depois, então, renovada a sua fé, Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Ele é renovado, restaurado a fé. Como está a sua fé em Deus? Diante dessa pandemia, diante de tanta tragédia que temos visto, muitos já estão desanimados, já não acham mais jeito. Outros acham que isso nunca mais vai acabar. Mas é que eu digo para você, a tempestade não dura a vida toda. Um dia ela vai acabar, um dia ela vai passar. E assim essa pandemia vai passar. Pode deixar muitas tragédias, muitas consequências terríveis, né? Pois tirou a vida de muitos, tanto idoso como jovem, até de criança. Mas essa situação vai passar. E que você possa estar com a sua fé renovada, sua cabeça erguida para continuar caminhando. Continuar nessa vida de fé e confiança no Senhor. Confirmando o testemunho da samaritana. Você lembra disso? Lá em João capítulo 4, que Jesus falou como estava a vida daquela mulher e ela foi e falou aos seus. E os seus quiseram então conhecer Jesus, quem é essa pessoa que falou tudo sobre a sua vida? E aí no versículo 42 de João capítulo 4, eles também tiveram que ver para crer, não só acreditaram no testemunho daquela mulher samaritana, mas eles tinham que crer, ver quem estava realmente falando aquilo. E diz assim a palavra de Deus, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Eles tiveram então a convicção de que realmente já estava falando a verdade, mas então nós podemos ver, eles também estavam incrédulos, porque eles tiveram que ver para crer. E Jesus fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, felizes. Tem hora que as pessoas têm que ver para crer, não adianta se culpar, não adianta você querer condenar ou apontar o dedo para as pessoas. Nós precisamos perdoar, amar e caminhar junto para que possam ser abençoadas. E nessa revelação maravilhosa de Tomé, Tomé fala, Senhor e meu Deus. Então aqui Tomé exalta a deidade de Jesus como divino. Mais uma vez Calvino comenta, para que nossa fé possa chegar à eterna deidade de Cristo, devemos começar com aquele conhecimento que está mais próximo e é mais facilmente adquirido. A fé no Senhor Jesus. Então, que maravilha podemos saber desse Deus maravilhoso que cuida de nós e que Senhor Jesus não era somente homem, mas Ele também era divino, Ele também era Deus entre os homens, o Verbo encarnado de Deus. Deus que veio até os homens. Que maravilha, que bênção poder saber disso. E o nosso grande pastor e teólogo Alfredo Borges Teixeira nos diz que, com o tempo, lá por volta do quarto século, surgiu várias heresias, como a heresia docetista. O que seria isso? Eles negavam a humanidade de Cristo. Como negar que Cristo é humano, se a Bíblia testifica que ele nasceu da Virgem Maria, teve sua vivência normal e como filho de José e Maria e morreu na cruz como um homem? Eles rejeitavam o seu
nascimento virginal, afirmando que Jesus era um mero homem, filho de José, o qual, por ocasião de seu batismo, recebeu o Espírito Santo e com ele os dons que constituíam o Messias. Então, heresia docetista, ensinava que, sendo Deus, Jesus não poderia ter corpo, seria apenas um fantasma, o que nele parecia corpo. Então, Teixeira nos pergunta, então, como resolver essa questão? Como, então, explicar a encarnação do Verbo e o fato da expiação de Cristo? Então, esses docetistas acreditavam desse jeito, não criam na humanidade de Jesus. E outra heresia foi os ebionitas. Negavam a divindade de Cristo. Uns negavam a humanidade e esses agora negavam a divindade, que Jesus era divino. Rejeitavam o seu nascimento virginal, afirmando que Jesus era um mero homem, filho de José, o qual, por ocasião do seu batismo, recebeu o Espírito Santo e com ele os dons que constituíam o Messias. Não para curar, que ele era um sobrenatural, mas que ele não era Deus. E ainda tem a terceira, os arianismos. Negavam a divindade de Cristo. Essa outra heresia, seu líder presbítero de Alexandria, chamado Ário, que negavam a divindade de Cristo, que Cristo era só humano e não Deus. E a gente vê que a Bíblia é o contrário. A gente vê que a Bíblia realmente fala desse Deus vivo, desse Deus poderoso, que nele nós podemos crer. E aqui então, nós vemos o testemunho, a confirmação de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Hernandes também confirma e enfatiza essa questão da duas naturezas de Cristo, que ele era verdadeiramente Deus. Jesus é o Verbo eterno, pré-existente à criação, ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas. Antes que todas as coisas viessem a existir, ele já existia eternamente em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Olha que bênção. Então não há como dizer e falar e tentar desacreditar a palavra de Deus. Que Jesus também, ele não só era verdadeiramente Deus, como também verdadeiramente homem. E Hernandes mais uma vez diz, o Verbo se fez carne, o eterno entrou no tempo, o infinito tornou-se finito, o Senhor se fez servo, aquele que estava entronizado acima dos querubins foi desprezado pelos homens, aquele cujas hostes celestiais adoravam sem cessar foi cuspido pelos seus algozes, aquele que é bendito eternamente fez-se maldição por nós e foi transpassado na cruz pelas nossas iniquidades. Morreu para perdoar nosso pecado e para nos dar uma nova opção, uma chance de estarmos sendo elevados até os céus. Quem poderia fazer isso? Quem poderia trazer a pessoa à vida novamente e ele próprio voltar à vida novamente, a não ser o Senhor Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado? Então não há como negar essa situação e essa realidade. E aqui então os discípulos testemunharam, outras pessoas, mulheres que foram ao sepulcro testemunharam, Maria da Madalena, no versículo anterior do que eu li, testemunhou os discípulos, e agora o próprio Jesus aparece a Tomé e fortalece o coração e fortalecendo a sua fé para que cresça nele. E conta a história também que Tomé foi um missionário, um mártir na Índia, que depois da morte Tomé estendeu seu apostolado até a Índia, onde foi perseguido por líderes religiosos, conquistou muitos seguidores e em Malabar surgiu uma fervorosa comunidade cristã. Consta que ele foi martirizado pelo rei Milapura na cidade indiana de Madras, onde foi colocada ali a catedral de Tomé, e supostamente o local de seu sepultamento. Historiadores acreditam que o apóstolo foi morto
aflechadas por hindus enquanto orava. Quem morreria pelo seu mestre? Quem daria a vida por alguma ideologia se não tivesse convicto no seu coração do que estava fazendo a coisa certa? Somente Jesus daria essa convicção, essa restauração e essa volta à fé a este homem que já tinha desacreditado, que já não estava crendo mais. Então que você possa crer, que você possa confiar, que a sua vida possa estar embasada no Filho do Deus, o Deus encarnado, o próprio Deus entre os homens. Vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, colocamos a nossa vida diante do teu altar, fala ao nosso coração, nos abençoe. Toma este homem, esta mulher, ó Pai, que a sua fé possa ser renovada, restaurada, avivada e que possa continuar caminhando pela fé, não olhando para as circunstâncias ou para os seus sentimentos, achando que Deus já se esqueceu. De maneira nenhuma, Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. É promessa do Senhor Jesus a nós. Que possamos crer, confiar e acreditar nessa bênção de Deus sobre nós e para nossas vidas. No nome daquele que vive para todo sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, que Deus te abençoe, fique na paz, tenha essa bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, já adoramos, louvamos, ouvimos a palavra, vamos participar desse momento da ceia do Senhor. Que estarei lendo um texto da palavra de Deus que nos fortalece quanto à necessidade de buscarmos a Deus através da ceia do Senhor. Lá em Mateus 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, nosso pão, e abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, meu cálice está aqui, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então esse é o momento de participarmos da mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Se você ainda não preparou, esteja preparando a mesa do Senhor. Que o pão significando o corpo de Cristo e o sangue, e o vinho ou o suco de uva significando o sangue de Cristo. Não é que vai virar corpo e sangue, mas Jesus nos mostrou o exemplo para que toda vez que participarmos desses elementos que já foram consagrados, do pão e do cálice, anunciamos a volta do Senhor até que Ele venha. E não é um mero simbolismo, mas, como dizia Calvino, é a presença real de Cristo na nossa vida, no nosso coração. Se você ainda não preparou, prepare então para junto participarmos, comendo do pão e tomando do cálice. E assim você possa estar servindo aí os que estão no seu lar, os que são cristãos, foram batizados, assumiram sua vida com Cristo, estão firmes na presença de Deus, e distribui os elementos para junto participarmos, tomando do pão e também
o cálice que vamos participar juntos. Deus Todo-Poderoso, nós, neste instante, queremos pedir ao Senhor que consagre estes elementos que serão servidos na ceia. Pai, nós sabemos que o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o suco de uva no seu sangue derramado na cruz do Calvário, mas pela presença real de Cristo Jesus, do Espírito Santo, que se encontra conosco. Estes elementos consagrados servirão para fortalecer a fé do teu povo, a fim de testemunhar que só Cristo salva. Portanto, Senhor Deus, consagrados, nós vamos nos alimentar na certeza de que receberemos muitas bênçãos da parte do Senhor. Nós te pedimos isto, te louvamos, em nome de Jesus, que morreu para nos salvar. Amém e amém. Esteja então distribuindo, sabendo que fazemos isso sempre, todas as vezes, anunciando a volta do Senhor, que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Creio que já deu tempo e você anunciar aí aos seus familiares a distribuição. Então, com alegria, participemos então, comendo do pão e tomando do cálice. Já oramos, como foi consagrado, então participemos com alegria, com temor e tremor e com reverência, mesmo no seu lar, participe conosco desse momento maravilhoso e abençoado que é a ceia do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim,
nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Creio que é uma bênção, podemos participar mesmo à distância dessa maravilhosa graça que Deus nos dá, a bênção de participarmos da ceia do Senhor, permissão que a Assembleia Geral da IPI do Brasil nos concedeu, enquanto passamos por esse momento difícil de pandemia. E que Deus venha falar ao nosso coração. Vamos orar e assim finalizando este culto para a glória de Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nesse momento elevamos a nossa voz e o nosso coração ao teu trono de graça, te agradecendo por esse momento único, maravilhoso, onde mesmo em casa podemos participar dessa mesa comum, essa comunhão maravilhosa entre os irmãos, família, entre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em te adorar e te louvar, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Continua nos abençoando, fortalecendo e cuidando de nós, porque nós só temos que te agradecer por tudo, Pai. Ser com cada um, nos dê uma semana de bênção, de vitória, e cuida de nós a cada dia. No nome daquele que vive e reina para todos sempre que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja derramado sobre a Igreja de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, tenham uma boa semana.